O uso da aviação na agricultura para aplicar defensivos agrícolas tem gerado novos debates no país. Recentemente, decisão do Supremo Tribunal Federal considerou válida uma legislação do Ceará que proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos no estado. A partir daí, pelo menos outros 11 estados avaliam legislações semelhantes. Mas para representantes do agronegócio, o uso de aviões e drones é fundamental para o aumento da eficiência e da produção. Eu sou William França e para entender toda essa polêmica, eu recebo hoje os deputados Tião Medeiros, do PP do Paraná, e Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Senhores, bem-vindos ao Câmara Debate. Eu começo com o deputado Tião Medeiros, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui da Casa. Está no seu primeiro mandato, mas vem de outras 2 legislaturas lá no Paraná. O senhor é advogado e produtor rural. Dentro desse currículo e a partir dessa sua presidência, o senhor propôs e conduziu uma audiência pública que debateu essa questão da aviação, o uso da aviação na área agrícola para pulverização de agrotóxicos e defensivos. Como foi essa audiência? William, primeiro saudar você e o amigo querido, colega aqui, o deputado Carlos Veras, e dizer que é uma alegria poder falar sobre esse tema. Assim como nós fizemos na audiência pública, na tentativa de trazer luz a esse debate, trazer informação. Porque como no Brasil todo mundo tem o hábito de falar sobre temas que às vezes nem conhece, não tem profundidade, com alguma superficialidade, a ideia é fazer o inverso. É trazer tecnicidade, falar sobre quem é tomador de serviço, falar sobre o prisma de quem vive o dia a dia da agricultura, quem vive o dia a dia da pulverização aérea. A gente sabe que essa audiência também tinha uma provocação, porque a lei do Ceará foi a primeira do Brasil, foi bastante restritiva, ela proibiu a pulverização, e aí houve um questionamento até o Judiciário e chegou até o Supremo. O Supremo se limitou a dizer que a lei dos estados podem proibir ou não esse tema da pulverização aérea, do uso de defensivos pela aviação agrícola. Inclusive a própria lei, William, é um tema importante, a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa aqui hoje. A lei tem uma imprecisão técnica, porque toda pulverização é aérea. Seja ela feita por avião, pelo drone, seja ela pela barra do jateamento, ou então no trator de arrasto-trator, ou então no autopropelido, o gafanhotão popular conhecido, ou então aquela bombinha costal que o pequeno produtor da fruticultura ou da horta acaba usando, assim, bombeando, aquela mais simples que seja, toda a pulverização acontece por via aérea, não existe outra forma. Então a lei causa uma imprecisão e ela acaba alcançando uma vedação que não deveria. E a gente quer falar sobre isso, assim como foi feito na audiência pública. Muito bem. O senhor falou da lei do Ceará. Antes de passar a palavra para o deputado Carlos Veras, eu quero pedir para exibir aqui uma arte que a nossa equipe preparou, que mostra que, além do Ceará, outros 11 estados já estão discutindo esse assunto. Bom, nós temos ali em verde o Ceará, em tramitação os estados que estão em amarelo e, por hora, sem projeto de lei, os que estão em vermelho. Deputado Carlos... William, antes até de passar, esse é um tema antigo. Veja, eu fui deputado estadual no Paraná por 8 anos, 2 mandatos. E lá esse assunto sempre esteve em discussão, mas nunca foi adiante, nunca avançou. É um estado que sempre discutiu muito isso. Então, acho que é comum isso acontecer. Exatamente. Bom, dentro desse cenário, e a história do Ceará se deu, o senhor deve saber também, a partir de um questionamento da Confederação Nacional da Agricultura, que disse que essa lei não seria constitucional. Os estados não teriam capacidade de legislar sobre esse assunto. E por unanimidade o Supremo disse, sim, os estados podem. A partir daí a gente tem essa quantidade de estados que começaram a discutir ou deram prosseguimento às suas discussões. Na sua avaliação, essa discussão do Ceará, ela é válida e ela deve ser repensada em nível nacional pelos outros estados? Eu queria a sua opinião. Primeiro, te cumprimentar, William, agradecer pelo convite, cumprimentar o presidente Tião, que tenho a honra de participar também da comissão aqui de agricultura, da gente poder fazer o bom debate na comissão. E dizer primeiramente que bom que o Ceará teve essa iniciativa para que a gente pudesse ter hoje aqui esse debate e outros estados estarem debatendo também esse tema. E também que bom que o Supremo garantiu a autonomia dos estados para poder legislar sobre esse tema. Criar algumas regras mais rígidas, referente à questão
da pulverização aérea de agrotóxico. Agrotóxico é veneno. Isso a gente não tem como deixar de considerar. E esse é um debate que a gente precisa fazer e aprofundar, porque nós estamos vivendo outro momento na sociedade. Nós temos que discutir as mudanças climáticas, a questão do meio ambiente, da vida, porque o agrotóxico ele acaba tirando a vida de seres humanos, seja pelo contato direto com esse tipo de veneno. Diga-se passagem, o Brasil é o país com o maior número de agrotóxicos liberado para poder usar na produção, ou pelas mudanças climáticas. Porque a gente está conversando aqui, a gente debate, a gente pode fazer um acordo, a gente pode construir uma alternativa. Com o meio ambiente, com a natureza, não. Ela cobra. E a gente tem percebido isso no dia a dia. Então, a gente precisa fazer esse bom debate para que a gente possa construir mecanismos que preservem o meio ambiente, que ajude nas mudanças climáticas, para que a gente não sofra as consequências que estamos sofrendo. Um debate bastante aprofundado, dialogado, para que a gente possa garantir que todos os estados, inclusive, possam rever muitos conceitos e que a gente possa ter uma produção mais sustentável, onde respeite mais o meio ambiente e que a gente possa produzir cada vez mais alimentos mais saudáveis, porque a gente está tratando da população que a gente alimenta no dia a dia. Muito bem. Antes de devolver a palavra para o deputado Tião Medeiros, eu fiquei devendo a sua biografia. O senhor é agricultor, sindicalista, suplente na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a vice-líder da Federação Brasil de Esperança. Desculpe a minha falha. Deputado, na comissão, o senhor disse que ouviu várias pessoas e vários lados. Como é que está essa questão? Há uma tendência de expansão da lei do Ceará para os outros estados? Há uma tendência de discutir isso aqui no parlamento? Como é que está essa questão da legislação como um todo? Por favor. Eu acho importante a gente pontuar algumas coisas, até antes de falar da expansão da legislação, William. O deputado Carlos Vera é uma pessoa que eu tenho grande estima, mas eu vou divergir em algum ponto, é natural, né? A começar pela terminologia. Eu acho que as palavras, eu tinha um professor de português que dizia assim, as palavras dizem coisas, né? E agrotóxico é uma terminologia completamente defasada, inadequada, porque ela é carregada de um sentido pejorativo que não corresponde à realidade, né? São os defensivos e pesticidas. Essas são as terminologias utilizadas mundo afora. Aí por quê? Porque o que diferencia do que é pesticida, do que é defensivo, do que é tóxico, é o mau uso, é a dose. Isso é como o remédio que a gente toma. Né? A gente toma um remédio quando não está bem, se você tomar demais, é claro que aquilo vai ser nocivo e vai ser tóxico para a tua saúde. Mas aquilo usado de maneira adequada vai te causar um bem-estar, uma solução para o seu problema. A planta é a mesma coisa. A planta também tem os seus inimigos, ela precisa da sua defesa. E quem faz a defesa são os defensivos. Então é importante a gente pontuar isso para não cometer nenhuma imprecisão técnica em relação a essa terminologia. E o uso do defensivo foi muito combativo, especialmente o glifosato, que é o dessecante. Existe um movimento, claro, na tentativa de se utilizar muito mais os defensivos biológicos, os naturais, a partir de fungos e bactérias, aqueles que são considerados não nocivos às abelhas, por exemplo. Há um movimento de fora para dentro, que são os bee-friendly, né? Bee de abelha, no termo em inglês, friendly de amigos, compatíveis com a abelha, que é um marcador biológico importante, que se ele não ofende, não ataca, não agride a abelha, também não o fará com a saúde humana. E é uma lógica. O Brasil, para você ter uma ideia, hoje é o país que mais se utiliza de defensivos biológicos no mundo. Mesmo os biológicos, senhor? Biológicos. E também dos outros não biológicos. Também, mas já adota essas práticas. Quero dizer que o brasileiro está na vanguarda. Práticas agronômicas adequadas, e essa é uma delas. Então o Brasil é um país que na agricultura pode se orgulhar. Eu tive, sem querer me alongar, mas eu tive há poucos dias em Israel, numa comitiva do agronegócio, para entender um pouco mais sobre a agricultura de precisão deles ligada à fertirrigação. Eles têm um problema muito sério de água, aí eles se utilizam muito bem desse recurso natural que é bastante escasso, né? E ali eu tive algumas aulas, né, de tecnologia, mas uma coisa eu voltei muito feliz. Na agricultura nós somos profissionais. Nós estamos num nível de tecnologia embarcado, de conhecimento agronômico muito avançado. Isso se reflete na pulverização de defensivos. Muito bem. Deputado, eu queria usar dessa explicação, né, que o deputado explicou aqui sobre essa questão do agrotóxico, porque justamente foi essa questão toxicidade
que levou a discussão para o Supremo. Segundo os agricultores do Ceará, houve 6 vezes mais câncer entre os agricultores do que os não agricultores. Em 15 das 23 localidades estudadas, e a taxa da mortalidade também foi 38% maior nos municípios avaliados. O senhor acha que o que aconteceu nesse caso do Ceará? Ou a tendência é mudança? Os defensivos biológicos vão ganhar esse espaço que o deputado Tião Medeiros falou? Eu queria a sua opinião. Não, primeiro, ressaltar a importância do setor do agronegócio e seus representantes ter essa abertura, inclusive, para a transição para um defensivo natural que leve menos prejuízo à população, né? Que tem um impacto bem menor. E se você pegar os índices, e você pegar pelo Ministério da Saúde, alguns órgãos de pesquisa, mostra que provoca a doença do câncer e tantas outras para as pessoas que têm o contato direto na aplicação do produto ou quem consome também esses produtos. Essa semana a gente viu colegas nossos aqui que defendem muito o uso do agrotóxico, mas vai para a feirinha orgânica comprar os produtos agroecológicos, produtos orgânicos. Muitos produtos que eles produzem, ele não leva para a mesa, para seus filhos, para sua família, a consumir. Por isso que é importante essa abertura para essa transição. Se você for olhar no Ceará, não impactou na produção. Continuou produzindo e produzindo muito. E comercializando, e exportando a banana. Então, eu acho que o mundo pede isso, e eu acho que é importante que o agronegócio do Brasil esteja aberto para isso, porque o mundo pede isso, mais sustentabilidade, mais responsabilidade ambiental, e a gente vai poder produzir mais, a gente vai poder comercializar muito mais, porque a Europa, por exemplo, está colocando barreira para alguns produtos que são produzidos com alto índice de agrotóxico. Tem produtos aqui no Brasil que não é utilizado em outros países. Eu acho que em torno de 30%, 40% que não são utilizados fora. Então, como eu disse, o agrotóxico é um veneno que é utilizado, seja para matar ali a bactéria, seja para poder atender ali a demanda da produção para ela poder produzir muito mais. Mas a gente tem que olhar para essa produção de forma mais sustentável, mais responsável ambientalmente e com a saúde, com a preocupação da saúde da raça humana, né? Porque todos nós queremos continuar existindo e a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, eu acho que os estados, que todos os setores, que essa casa aqui precisa fazer esse debate para a gente poder fazer essa transição. Como estamos fazendo a transição energética, né, fontes renováveis, eu acho que a gente se permite a fazer isso e eu acho que é importante para o Brasil. Tá bem. Queria usar um gancho, por favor. Não, eu quero aproveitar, né, a oportunidade e até deixar isso aqui com o deputado Carlos Feres e entregar para ele, porque existe muito mito, né, muito fake em relação, ou desinformação, né, em relação ao que acontece, até no caso do Ceará mesmo. E aí o SINDAG, que é o Sindicato da Indústria da Aviação Agrícola, produziu um material legalzinho. Depois a gente pode disponibilizar para vocês aí, que eu acho que vale a pena depois multiplicar isso, enfim, já está no site da Comissão de Agricultura, lá nas audiências públicas, vocês vão ter acesso a isso aqui. Aí o sindicato produziu vários documentos, esse aqui é um deles que fala sobre o caso do Ceará, e que os aumentos foram constatados depois do ano de 2019, justamente quando já nem havia mais a pulverização por aviação agrícola, quer dizer, não está associada à pulverização agrícola. É uma informação que parte de uma premissa equivocada, né? Eu queria, me parece que nesse... Pode ver também, William. Obrigado. Me parece que nesse texto aqui também cita uma questão que o deputado Carlos Veras citou, que é da União Europeia. A União Europeia proíbe na sua região o uso da aviação agrícola e ela, por uma questão comercial, ela também é a maior produtora de defensivos, pelo menos dos que a gente consome. Dos 45 novos defensivos que andaram chegando aqui nos últimos anos, 19 são europeus e tem substâncias que são proibidas de uso lá. Como é que fica esse contraditório? Ao mesmo tempo que eles exigem que o alimento seja produzido com um equilíbrio ambiental, eles são os principais produtores ou interessados no uso ou na disseminação desses produtos. Por favor. Sim, claro. Bayer, Syngenta, BASF, são empresas alemãs, são europeias e elas vendem muito aqui no Brasil. Mas essa informação de que é proibida a pulverização na Europa, ela é relativa.
é possível pulverizar. Tal é que a Espanha é o país que mais pulveriza através da aviação agrícola. Outros já se utilizam de drones, outras tecnologias que já estão aí à disposição. Mas é que elas têm legislação mais restritiva. Via de regra é proibido para o privado. Mas existem as empresas habilitadas, com pilotos habilitados, que esses sim podem fazer a pulverização, desde que respeitem a cortina de distância dos centros urbanos, as moradias isoladas, tem regras. E eu entendo a preocupação de quem quer proibir, porque acha que a melhor solução é proibir, mas não é. Isso eu vou trazer um outro exemplo simples para quem está nos acompanhando possa entender. Isso é como aqui em Brasília. Nós estamos aqui em Brasília, uma grande cidade, um grande centro, tem milhões de pessoas e muitos dirigem, tem carro em toda a cidade. Aí se alguém, por alguma razão, algum descuido ou uma irresponsabilidade, pega o seu carro e comete um crime de trânsito, atropela alguém ou até pode levar ao óbito, à morte de alguém, nós não podemos proibir todo mundo de andar de carro porque alguém fez mau uso. A regra e a lógica da aviação e da pulverização aérea é exatamente a mesma. Se bem utilizada, e hoje tem tecnologia embarcada para isso, ela é muito positiva e benéfica, e dentro do que o próprio deputado trouxe, do ponto de vista da sustentabilidade, é a que tem o menor impacto de carbono. E vou dizer por quê. Porque é simples de entender isso. Primeiro que ela é a que tem o menor amassamento de planta, porque você não prejudica, como o arrasto de trator, o amassamento do pneu. Em torno de 3 a 5% da produção deixa de se viabilizar pelo amassamento. Então você já tem uma maior produção. A pulverização aérea se utiliza o drone de energia e o avião de etanol, que é biocombustível. Então você fecha o circuito do combustível limpo na produção. E tem a melhor janela de aplicação, enfim. É ambientalmente a que tem a menor impacto de carbono, a menor pegada, carbon footprint menor. É a ferramenta mais adequada do ponto de vista ambiental. É que ainda existe muita desinformação. Como eu dizia, a tecnologia evoluiu muito. Até eu pedi para ficar com o meu celular para explicar para quem está nos acompanhando que é simples. Quando você ia viajar 20 anos atrás, você levava uma máquina fotográfica no teu pescoço. Se você fosse ver quanto você ia gastar, você levava uma calculadora. Você levava também um GPS, se você fosse um cara moderno. Hoje está tudo aqui. Você, além de fazer ligação, você filma, você tira foto, tem um GPS. O que é isso? É a tecnologia embarcada no seu celular que mudou. A agricultura é igual, ela não ficou para trás. A tecnologia embarcada na aviação e o nível de precisão que se exerce hoje permite uma assertividade muito grande. Hoje não tem mais o problema da deriva. Muito bem. Eu queria falar sobre essa questão de regulamentação do uso da aviação em si, porque no Brasil, num outro paralelo, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está desregulamentando e facilitando o uso da aviação agrícola. Um novo ato normativo que simplifica as regras drasticamente e passa a responsabilidade praticamente ao operador fazer uma declaração de que vai usar o avião. Não há exigência mais nem de registro junto ao Ministério da Agricultura, do uso do produto e nem um detalhamento maior. É um formulário extremamente simples, herança do governo anterior. Como é que o senhor vê esse movimento de que a responsabilidade fica por conta de quem aplica e, ao mesmo tempo, as responsabilidades estão sendo eliminadas por uma simplificação da legislação? Não, primeiro, muita preocupação ver uma simplificação dessa natureza, porque as consequências acabam voltando para o Estado. Então, o Estado tem que acompanhar, tem que monitorar, tem que ter um regramento mais detalhado, com mais rigor, porque as pessoas quando adoecem vêm o Sistema Único de Saúde, vem para o SUS. Então isso acaba remetendo novamente para o Estado, então a gente vê isso com preocupação e vamos atuar. Eu apresentei inclusive um projeto de lei de número 2478, que trata do distanciamento do uso dos produtos tóxicos na pulverização ou nas atividades agrícolas. Um distanciamento dos rios, dos açudes. Hoje existe uma regra para ocupação de população, não é isso? A gente mas não quer... tem uma, a gente os quer grandes centros, né? E também moradias isoladas. E moradias isoladas, mas não tem nada com relação a curso de rios, essa coisa. Não, tem sim. A distância de mata ciliar. Enfim, embora a ANAC não crie toda essa exigência, o SINDAG e toda a regulação da agricultura exige isso. Você tem que ter uma proteção, cortina de proteção ou distanciamento para não comprometer. Depende do produto que vai ser aplicado, e aí também é importante dizer, não é todo e qualquer produto, são aqueles que podem ter um potencial de deriva.
mas hoje, como eu disse, tem adjuvantes que permitem que a gota cole na planta, né, desça mais pesada. Hoje tem um nível de assertividade por conta do GPS de alta precisão muito grande, isso minimizou demais. E aí a importância de qualificar o piloto. Vamos lá, e o seu projeto? Então, nós estamos apresentando um projeto nessa natureza para aumentar a distância dos agrotóxicos que são utilizados próximo dos leitos dos rios, das nascentes dos rios, então a gente tem essa preocupação e também entra na questão da pulverização aérea. Eu era, inclusive, presidente da Comissão de Direitos Humanos quando chegou muitas demandas dessa natureza. Há exemplos no Maranhão, que a pulverização aérea acabou atingindo comunidades quilombolas, em Goiás, atingindo escolas, inclusive, a gente fez até um relatório em diligência que realizamos, então atingindo diretamente a população, crianças adoecendo fruto dessa pulverização. Na época, chegamos até a constatar em depoimentos que a pulverização aérea estava sendo utilizada como uma arma química para expulsar as comunidades quilombolas, ribeirinhas, aquelas famílias ali, inclusive da agricultura familiar. Claro que há casos e casos, exceções, mas a gente precisa monitorar, acompanhar e impedir que acabe sendo utilizado como uma arma tóxica para poder expulsar comunidades quilombolas. É a chamada nuvem venenosa, né? Exatamente, porque no vento, né, leva a distâncias. A preocupação com a questão da apicultura, não só em abelhas morrendo por conta da pulverização ou por conta da utilização daquele agrotóxico, agora até por conta também constando a substância no próprio produto, no mel, que as pessoas acabam consumindo. Então a gente tem toda essa preocupação que eu acredito que é compartilhada do presidente e que a gente precisa tratar bem dessas questões. Muito bem. Estamos caminhando para o nosso final, o tempo passa rápido. Eu queria das suas considerações finais, por favor, deputado. O senhor citou rapidamente essa questão das abelhas. Há uma preocupação com esses animais, porque parece que ele é um equilíbrio nessa questão importante, por favor. Sem dúvida, ele tem um papel de polinização fundamental. E é interesse do agricultor que as abelhas sobrevivam e se multipliquem. Quanto mais abelha, mais polinização, mais chance de florada, mais produção. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então é um equívoco achar que não há interesse do produtor rural de que as abelhas não sobrevivam. É o inverso, o interesse é todo nosso. O que a gente não pode é pegar um episódio casuístico, pontual e torná-lo regra. Eu entendo a preocupação do mau uso que o deputado faz, traz aqui a menção, até me surpreende essa questão de espantar uma comunidade, atacar uma comunidade, enfim, me parece que seria uma atividade criminosa. Aí, como qualquer atividade criminosa, tem que ser combatida. Isso não pode ser tornado a regra. Isso não faz parte da regra do agricultor. Isso não é a regra. Nós atingimos hoje, com pulverização aérea, 100 milhões de hectares. Óbvio que o Brasil tem 45 milhões de hectares de área física, mas como o sobrevoo mais de uma vez uma safra ao ano, isso alcança o número de 100 milhões de hectares. Se tiver um problema aqui ou acolá, é claro que tem que ser combatido. Isso tem total apoio e faz todo sentido. Mas a regra não dá para proibir toda a pulverização aérea como se toda ela fosse criminosa ou problemática. Isso é uma exceção, isso é episódico, isso é casuístico, isso não é a regra. E como eu disse, como nós temos tecnologia embarcada de georreferenciamento para dizer que áreas serão pulverizadas, e a ANAC pode acompanhar isso, é possível identificar a distância de cidades, de colégios, de escolas, de casas, moradia, de comunidades isoladas, quilombolas, indígenas, enfim. Hoje se identifica com georreferenciamento onde será pulverizado. Então a gente consegue combater tudo isso com a tecnologia já existente, William. Muito bem, eu agradeço a sua participação. Deputado, para encerrar, eu queria ainda só enfatizar essa questão das abelhas que o senhor citou. O senhor, não sei se o senhor sabe, mas o IBAMA está devendo uma regulamentação dessa questão há um ano e até agora não apareceu. O senhor vai, como base de governo, cobrar do IBAMA um posicionamento com relação ao uso ou não de agrotóxicos com relação a essa defesa das abelhas? Defensivo. Defensivo, desculpa. Sim, vamos cobrar e vamos continuar cobrando, porque eu acho que é urgente. O IBAMA precisa agir rapidamente sobre essa questão. Referente aos ataques às comunidades, eu fiz diligências na Mata Sul de Pernambuco, eu estive lá em loco, inclusive na disputa, nos conflitos agrários, onde o latifúndio acabou utilizando a pulverização aérea para poder
atingir aquelas famílias. Aí a gente acompanhou de perto. Eu achava que só tinha nos livros que aqueles capatazes chegavam ali e expulsavam aquelas famílias com 60, com 70 anos, que moram ali com documento da sua casa, e quando eu cheguei os caras vieram tudo armado para cima de mim. Se eu não fosse deputado federal, talvez os companheiros ali não tivessem sobrevivido. Então é algo que a gente viveu na pele. Eu acho que a tecnologia tem avançado, nós estamos aí na indústria 4.0, já chegando aí na 5.0, e a gente precisa evoluir. Agora, evoluir de forma responsável, preservando o meio ambiente, a natureza. Então, a gente não precisa criar novas tecnologias e novos mecanismos que agridam muito mais o meio ambiente, a natureza. A gente precisa criar tecnologias exatamente para poder preservar, porque, como eu disse, a natureza responde, né? E agrotóxico é tóxico, e isso prejudica a vida da população. Tá ótimo. Eu agradeço a participação dos senhores aqui. Eu conversei com os deputados Tião Medeiros, do PP do Paraná, e Carlos Veras, do PT de Pernambuco, sobre as polêmicas que envolvem o uso da aviação agrícola na aplicação de defensivos. Quer saber mais sobre essas e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, ou nos acompanhe nas nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Eu espero você em uma próxima edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção.